ideia com aquele homem. Mas imagine que é que quer conversar com o mendigo. Você sentaria na esquina para bater papo com o mendigo? Você sentaria para comer na mesa com o mendigo? Eu, na minha visão carnal, não sentaria. Na minha visão carnal, eu rejeitava o mendigo. Assim como assim o cego Bartimeu era. Ora, o cego Bartimeu era filho de Timeu. Timeu era um homem soldado, aleluia, de Israel. Aleluia, o comandante daquele de Israel. Timeu, ele é um soldado valente, aleluia. Mas quando Timeu, ele foi criando uma idade, aleluia, avançada. Ele não teve uma situação boa, ele não teve a êxito. A Bíblia fala que Timeu foi preso e depois mataram Timeu, aleluia. E depois aquele soldado romano descobrindo que Timeu tinha um filho chamado Bartimeu, aleluia. Eles foram até a casa de Bartimeu e mataram, arrancaram os 2 olhos de Bartimeu, para que Bartimeu não viesse crescer revoltado e querer vingar a morte do teu pai. Aqueles homens, além de matar o pai de Bartimeu, ainda arrancaram os olhos de Bartimeu. Quando Bartimeu era criancinha, aleluia, Bartimeu já nasceu, aleluia, com essa situação. Ele foi crescendo com essa dificuldade. Ele pedia ajuda de um, pedia ajuda a outro, mas ninguém podia ajudar Bartimeu, aleluia. Eu creio que todo dia ele chorava, eu creio que todo dia Bartimeu, ele se colocava Tchauzinho. e dizia: Deus, até quando eu vou ficar sofrendo com este mal? Débora! Quando o Senhor vai deixar sofrendo? Até quando, Senhor? Aleluia! Eu não aguento mais de sofrer. A Bíblia fala que naquele tempo, aleluia, aquele homem vai pedir a esmola para as pessoas que tinham deficiência. Ele tinha que usar uma capa a qual o governo dava. Se ele não tivesse aquela capa, ele não podia esmolar, ele não podia fazer nada. Aquela cidade de Jericó sem aquela capa, aleluia. E aquele homem, aleluia, colocou uma capa nas costas de Bartimeu, aonde Bartimeu tinha autoridade, aonde Bartimeu tinha o privilégio de todo dia sentar na beira do caminho e pedir dinheiro. Ele pedia dinheiro a quem passava pela frente dele. Ele estendia a mão e dizia: me dá uma moedinha, me dá um dinheiro, aleluia. Aquele homem era humilhado, aquele homem era rejeitado, assim como na minha e na tua vida. Quantas pessoas me rejeitaram, quantas pessoas te rejeitaram, mas só que nesta noite Jesus está passando por você agora, nesta tarde. Jesus está te visitando, ele vai tirar você desse protocolo, esse lugar de humilhação. O meu Deus vai te dar tudo para honra, porque ele não aceita humilhação, ele não aceita, aleluia. A única humilhação que ele aceita é você se humilhando nos pés dele, é você reconhecendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, Deus. Aquele homem todo dia sentava na beira do caminho pedindo esmola. Aqueles que ele ficava sentado num cruzamento, o cruzamento que acontecia para Jerusalém e o outro estava para Jericó. Ele não esmolava dentro de Jericó, não. Ele esmolava na porta de Jericó, na beira do caminho, aonde passavam os turistas, aonde passavam os moradores. Eles começaram a pedir dinheiro, aleluia. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, que ele viu o alvoroço, que ele viu todo mundo gritando, ele procurou saber: Varão tem pão, viu? Que grita é Varão esse? tem pão. Aquela multidão falou: você não sabe não? Eu não. Quem é que está fazendo isso? É Jesus, rapaz. É Jesus. Você nunca viu falar dele? Quem é ele? Me conta um pouco dele. Ele é aquele, rapaz, que ressuscitou o morto Lázaro. Ele é aquele, rapaz, que fez o paralítico de Betesda andar, rapaz. Ele é aquele que faz o mundo
Jesus é? Então eu vou clamar, porque a Bíblia fala, Jeremias 33:3. Clamais a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vão anunciar. O João Batimeu começou a clamar e clamou assim: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Aquelas multidão começou a parar Batimeu. Cala a boca, seu cego miserável. Cala a boca, seu cego mendigo. Eita, raça do cão. Quantas pessoas tentam me parar? Quantas pessoas tentam me parar? Mas Jesus não para não, sabe por quê? Porque Jesus, ele é fiel, meu querido. Pode todo mundo querer te paralisar, mas se Jesus quiser, ele ia ressurrar. Se o mar fechar na tua frente, Jesus te pega pela tua mão direita e faz você andar por cima do mar. Deixa quem quiser parar, deixa quem quiser colocar pedrinha para você cair, deixa quem quiser botar barreira, colocar o pezinho. Rapaz, porque tem muitos matadores de profeta, tem muitas pessoas tentando parar a tua caminhada, mas Jesus não. Se Jesus mandou, ele garante. Aonde Jesus chega, ele chegou primeiro. Não tem capeta, não tem Lucifer, não tem nada. Aonde Jesus chega, algo de bom tem que acontecer. Aleluia, glória a Jesus. E aquele homem, ele não queria saber de barreira, ele não queria saber de nada. Ele falou: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus falou: quem é esse? Muitos falaram: é um cego mendigo, já botando já o terror, já querendo já matar a fé de Bartimeu. É um cego mendigo, Jesus. Jesus falou: eu não estou procurando saber se ele é mendigo ou se ele é cego. Eu não quero saber se ele é cachaceiro ou se ele é maconheiro. Eu não quero saber se ele é traficante ou deixa de ser. Eu quero saber quem é ele aí. Eu não procurei saber o que ele faz. Eu procurei saber quem é ele. Como é o nome dele? É João. Como o nome dela? É Maria. Como o nome dele? É Pedro. Como o nome dela? É Bárbara. Então chama ela pra cá agora. Porque Jesus, ele quer curar. Ele quer salvar. Ele quer libertar. Ele não quer saber qual é a situação a qual você se encontra. Ele só quer saber que ele vai mudar a tua história hoje. Aleluia, Jesus. E aí eu cego Bartimeu, pronto, melhorou. Chama-te Bartimeu para cá. A Bíblia fala que Bartimeu, quando soube que Jesus falou: vamos, levanta, Jesus te chama. Sabe o que foi que ele fez? A Bíblia fala que ele deu um salto e pegou a capa e jogou lá no quinto dos infernos. Então você tem que pegar essa capa que você tem, essa capa da mentira, essa capa do engano, essa capa do álcool, essa capa das drogas, essa capa do cigarro. Jesus quer que você tire a capa para que você volte a ele, porque se você chegar com a capa, Jesus não pode te curar. Mas se você tirar a capa e mostrar onde está a sua deficiência, aleluia, Jesus vai te curar. Mas se você vir cumprindo com capa, Jesus não vai te curar não, porque ele pergunta: o que é que você quer? Ele já sabe o que você está precisando, mas ele quer ouvir de você. O que é que você quer? Bartimeu podia falar: Jesus, sabe o que é que eu quero? Me dá 300 reais aí para ir ali no shopping ali fazer a barba. Era mendigo mesmo. Me dá aí o carro do ano aí, vai para dar um rolê. Não, ele falou: Jesus, eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a ver. A Bíblia fala também que havia um homem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, primeiro. Havia um homem que ficava sentado na porta do templo chamado Formosa. Estava vindo Pedro e João a hora nona para clamar ao Deus de Israel. E quando aquele homem viu Pedro e João se aproximando do templo, aquele homem estendeu a mão esperando uma moedinha. Aquele homem estendeu a mão esperando algo da parte daqueles homens de Deus. Mas só que Pedro, cheio do Espírito Santo, mas só que Pedro, cheio do entendimento de Deus, Pedro olhou para a cara dele assim, regalou aqueles olhos pentecostal que só ele tinha. Ele falou assim: olha rapaz, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, é a palavra de Deus. Levanta
nesta tarde Jesus quer te curar, irmão. Ai, irmão Gilson, eu estou tão cansada. Eu queria tanto ficar no meio de vocês também. Daí mesmo onde você está, irmão, Jesus te cura. Da onde você está, na sua cama, no seu sofá, aonde a nossa voz está chegando, Jesus chegou primeiro. Ele pode te curar. Só basta você levantar a mão, dar um sinal para nós, dizer: eu quero aceitar esse Jesus maravilhoso. Porque não tem coisa boa você servir a Jesus. Porque a alegria deste mundo passa. A alegria deste mundo é passageira. O pecado é gostoso, é gostoso. Se é delicioso, é massa. O pecado é bom. Você pegar uma cervejinha no sol quente, sentar na beira da porta de um bar e botar aquele murro de Satanás todo dentro de você.